Ezequiel, no seu capítulo número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de um fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Estendeu a mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que na banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede, cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entre vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão seu incensário, e subiam a espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, porque os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por da luz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e bondoso Pai, é sobre o nome santo e precioso de Jesus que a tua igreja, Deus amado, da qual eu faço parte, se encontra ou nos encontramos diante da tua palavra, palavra que não existe nela nenhum dolo. É inerrante essa palavra, mas é necessário que o teu Santo Espírito nos conduza para que nós venhamos compreender exatamente aquilo que tu queres falar conosco. Se conosco, Pai amado, toma-nos pelas tuas mãos e nos conduz onde tu queres
Em nome de Jesus. Amém. Vamos se sentar. Queridos, o nosso Deus, Ele é Senhor e não reparte a sua glória com ninguém. Esse texto, ele está inserido em torno do que acontece com o povo de Deus, ou o povo de Judá, propriamente dito. Isto está lá por volta do ano 592 antes de Cristo, no período do cativeiro babilônico. Mas para nós entendermos isso, irmãos, nós precisamos passear um pouquinho na Bíblia para que nós entendamos de fato o que está acontecendo aqui e qual o motivo do povo estar cativo. Deus está dando, uma visão, Ele está manifestando a sua glória na vida do profeta Ezequiel, que está no cativeiro. Ele faz parte dos cativos. É interessante nós entendermos, meus irmãos, que houveram algumas levas de cativos. E aí, nós nos reportamos a essas levas de cativeiro que vão acontecer e que vão levar o povo para a Babilônia. Mas antes disto, você precisa entender comigo que lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo número 12, vai acontecer a divisão do reino. Morre um rei e outro toma o trono. Roboão, ele assume o trono do seu pai, assim como seu pai houvera assumido o trono do seu avô, o rei Davi. E agora, aquele moço, com um reino composto de 12 tribos, um reino cheio de conquista e de glória que ele recebera, ele, por um descuido, por ouvir conselho de quem não deveria ouvir, vai esfacelar o reino. Salomão, diz o texto bíblico, que ele teve conquistas sobremodo. Se você se recorda, quando Salomão assume das mãos do rei Davi, ele ainda muito jovem, ele vai ter uma visão ou uma visita, uma teofania de Deus sobre a sua vida, e Deus vai propor a ele que ele escolhesse o que quisesse, e ele escolhe
ter sabedoria. Por causa da escolha dele, que Deus aprovou, ele vai ser o rei mais sábio na face da terra. Ele também vai ser o rei sobremodo rico, porque a sabedoria, ela agrega também bens materiais ou riquezas. Mas agora o seu filho, ele, sem nenhuma sabedoria, ele recebe, logo que assume o trono, a visita de alguns representantes do rei, pedindo a ele que abaixasse as taxas, porque eram sobremodo altas. E aí, ele pergunta para os anciãos, ou anciões, e eles dizem para ele: ouça o pedido, reduza a taxa, ou as taxas, porque você terá um pouco contigo. E aí nós conhecemos muito bem. Ele, em vez de ouvir aquele conselho sábio, ou aqueles conselhos, ele vai procurar os seus companheiros, a sua juventude, os seus companheiros de Facebook, os seus companheiros de carro rebaixado, né? Estou contextualizando, né? E aí, eles dizem para ele: larga de ser bobo, rapaz. Ouve esses coroa não. Esses velhos estão por fora. Olha aí, mano. Eles estão pedindo para baixar. Diga para eles que você vai dobrar ou triplicar os impostos que seu pai era imposto. E aí, vai surgir, que já faz parte da consulta, um líder chamado Jeroboão, que lidera o povo numa revolta. E 10 tribos decidem que não mais farão parte daquele reino. Apenas vão inicialmente ficar uma, a tribo de Judá, e posteriormente a tribo de Benjamim, que estava em cima do muro, resolveu ficar também junto de Judá. Agora então existem 2 reinos. Reino do norte permanece com o nome de Israel. Reino do sul vai ganhar o nome de Judá e fica com a capital, com a cidade onde tinha o templo, Jerusalém. Eu tenho que me adiantar, porque o histórico é grande. E aí, meus amados, esses 2 reinos, eles têm vida distinta um do outro, governo distinto. Lá no Reino do Norte, Jeroboão vai criar uma capital chamada Samaria, e aí nós entendemos por quê, né, que quando Jesus, ele vai tomar água ali, naquele poço, que aquela mulher está tirando água por volta do meio-dia, por que aquela mulher vai dizer: olha, o Senhor é um judeu, como pedes água a mim, que sou uma mulher e samaritana? Criou-se uma disputa, uma tribo, uma desavença familiar entre os 2 reinos. Jeroboão cria Samaria
e constrói um templo, porque o povo dele, que era a maioria, 10 tribos, estava descendo para o sul a fim de adorar em Jerusalém. Jerusalém é o templo que Salomão houvera construído, o templo que fora dado o projeto por Deus. Mas o templo que Jeroboão constrói não é aquele que tem a orientação de Deus. Entre outras coisas, que eu preciso ser breve, vai ser colocado uma imagem, que aqui nós lemos, a imagem do ciúme. Veja, Ezequiel, olhe para o norte e veja a imagem dos ciúmes na porta, na entrada, junto ao altar do Senhor. Ele houvera colocado ali a imagem de Ássera. E, para espanto meu e seu, aquela imagem era associada aos deuses pagãos, porque os deuses pagãos, eles tinham a sua esposa, e aí entendia-se que o nosso Deus, o Deus único, ele também deveria ter uma esposa, e dizia: Ássera é esposa de Jeová. As coisas, meus irmãos, elas vão se corrompendo dia após dia. Isto foi lá, mas o que tem acontecido aqui, quando eu falo aqui, é na igreja contemporânea. Não estou me atendo a essa igreja local. Não é coisa de menor monta, não. Temos visto, como dizia a minha falecida mãe, coisas do arco da velha. É só a gente dar uma olhadinha, é só nós observarmos o que tem acontecido em nosso redor, e se não ficarmos atentos no nosso meio. A corrupção, ela é algo que vem entrando bem devagarinho. O mal, ele vai entrando sorrateiramente. Por enquanto, nós estamos somente falando de coisas lá do Antigo Testamento. Mas quanta coisa no Novo Testamento que eu já puxei para a igreja contemporânea. Está vendo? Apóstolo Paulo vai dizer que são como lobos guarados. Entra na casa das viúvas para devorar as mulherzinhas que não se atentam para o que Deus designa que deve ser feito. E aí, queridos, vamos adiantar? Devido à corrupção,
devido às mazelas estabelecidas. Deus começa a permitir. Nós temos falado muito isso nos últimos dias. Vontade de Deus e vontade permissiva de Deus. Vontade de Deus é que sejamos muito felizes. Vontade de Deus é que Adão e Eva permanecessem como Ele os colocou no jardim, conversando com eles todo final de dia, na ribação do dia. O Senhor se apresentava e conversava com eles. Eles estavam nus e não se preocupavam com isso, porque não havia vergonha na sua nudez. Mas no dia que ouviram a corrupção, o dia que ouviram a serpente, e eu estou falando no plural, quem ouviu não foi Eva, pastor? Foi, mas ela falou com ele, ele também ouviu, então ouviram no plural. Quando Deus chegou, cadê eles? Escondido lá no meio da mata. Precisou de Deus abrir os pulmões e gritar: Adão, Eva! Para que eles viessem cobrindo as suas vergonhas públicas. É assim que acontece. É assim que aconteceu lá no reino dividido. E aí, meus amados irmãos, quando foi lá no ano 722, os assírios vieram e levaram cativo e desfizeram o reino do norte. Israel perdido. Se você não sabe, esse Israel está, em litígio lá. Ele só voltou a ser nação pertinho de nós, em 1948. Porque ele ficou perdido, porque ele foi levado cativo. Aproximadamente 100 anos depois, mesmo com todas as advertências, Abacuque capítulo 1, até quando, Senhor, vai continuar essa situação? Até quando, Senhor, a idolatria vai tomar conta do teu povo? Até quando? Até quando? Isaías, capítulo número 6, nós conhecemos como sendo o capítulo da conversão de Isaías, mesmo ele já sendo um profeta, ele tem um encontro com Deus, e aí nós sabemos e conhecemos, podemos descrever como é que foi, Deus se apresentando a ele, e ele dizendo: olha, eu estou perdido, sou um homem impuro no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus, ai de mim. E aí você conhece, Deus, na sua infinita misericórdia, através dos seus anjos, serafins e querubins, ele vai usar uma colher, creio eu que fosse de pau, não importa de que era, e vai pegar uma brasa viva do altar e vai colocar nos lábios de Isaías. E Isaías, então, agora purificado, ele escuta Deus conversando, a Trindade conversando: quem enviaremos?
Por isso que eu estou falando que é Trindade. Ninguém conversa sozinho e fala enviaremos. Porque se ele tivesse um só, ele dizia, enviarei. E aquele moço então diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Mas aí, meus irmãos, nós voltamos para o texto de Isaías, no capítulo de número 6. E nós vamos ver a partir do verso 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até que se assole a cidade, até que fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de novo. E o Senhor aparte dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda da 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o orvalho e como a azinheira, que depois de se espalharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a vida da terra. E aí, meus irmãos, se nós continuarmos, tivéssemos tempo para continuar lendo o profeta Isaías, fica claro que aqui está já Deus trazendo o prelúdio do que iria acontecer da deportação do povo para o exílio, de perder a sua liberdade e se tornar escravo. Jeremias, capítulo de número 25, ele ainda é mais contundente, porque ele vai dizer, olha, vós sereis levados, e o cativeiro será de 70 anos, e quem vai levar vai ser a Babilônia. E ele ainda diz mais, e quando vocês chegarem lá, não começa com choradeira não, tá? Porque vocês estão fazendo para ir para lá. Portanto, quando chegar lá, vocês orem por aqueles que estão escravizando vocês. Vocês construam casas, vocês casem e se deem casamento, porque não vai ser 7 dias, nem 7 meses, nem 7 anos que ficarão lá. Serão 70 anos. E aí, meus irmãos, adiantando mais um bocadinho, porque o tempo já está acabando e a gente ainda está só elucidando, no ano 605, Nabucodonosor vem e leva a primeira leva. Daniel e seus companheiros vão. Ele toma o reino do sul, ele toma Judá, ele estabelece aqueles que estarão sob o seu comando, e ele vai mandar escolher príncipes, jovens, bonitos, sem defeito físico, com capacidade intelectual, para estarem indo e aprender lá no palácio do rei, para ser escravos de elite, escravos de primeira linha, colaboradores para o reino de Nabucodonosor. Você já já parou para pensar? O reino de Nabucodonosor é Babilônia, né? É interessante que quase ninguém pensa, né? Por que Babilônia? De onde nasceu Babilônia? Lembra lá do livro do Gênesis?
E o povo se concentra. E o povo resolve construir grande torre para chegar até o céu. E aí Deus, e se você ler lá, está de novo bem clarinho, ele na sua trindade diz: desçamos e confundamos a língua do homem. E aquele lugar é chamado Babel. Babilônia. Nasce lá em Babel. Mas vamos para frente, né? E aí, numa segunda leva de escravos, nós vamos encontrar, indo por volta de 597, entre os deportados está indo Ezequiel. Depois, ainda mais à frente, um cantinho, nós vamos ver de novo Nabucodonosor vindo, porque aquele que ele houvera colocado para estar à frente do reino conquistado, se rebelara contra ele. Rebelião é com pecado e de quem saía. Não importa de como, de onde sai a rebelião. E aí ele vai destruir Jerusalém. Ele vai levar uma última leva de escravos. E aqueles que ficam na miséria. Aí nós já estamos lá em Neemias, quando Neemias vai ter a oportunidade de estar reconstruindo. Mas quantos anos se passa até Neemias iniciar a reconstrução? Se eles vão ficar 70 anos no cativeiro. Esse moço Ezequiel, meus irmãos, ele está tendo essa visão de Deus. E ele vai relatar: sucedeu, pois, no 6º ano. 6º ano de quê? 6º ano do cativeiro que ele estava. Ele foi para lá com aproximadamente 25 anos de idade. Ele era de uma linhagem sacerdotal. Os sacerdotes estavam prontos aos 30 anos. Ele, quando está ali, depois de 6 anos, ou seja, no auge que ele deveria estar assumindo o seu papel de sacerdote, Deus vem e toma ele para ver alguma coisa e para anunciar. Deus mudou o curso do ministério de Ezequiel para que ele se tornasse um profeta. Para que ele mostrasse para aquele povo que dizia que Deus não os via. Se você prestou bem atenção na leitura, o que acontecia ali não era coisa de pequena monta, não. Porque, primeiramente, Deus mostra para ele um buraco na parede. E aí, eu pergunto para você: um buraco na parede normalmente nos permite ver alguma coisa se nós olharmos pelo buraco, né? E pelo que está escrito, eu entendo que se Deus não desse uma ordem, ele permaneceria olhando para o buraco. Só que ele não ia ver o que Deus queria que ele visse. Porque Deus disse para ele: entra, cava mais. Porque além desse buraco, tem uma porta escondida. E quando ele cavou e encontrou a porta, e que ele abriu a porta, ele vai encontrar 70 anciãos
ou anciões, que estão ali com os seus incensários, mas o que tem diante deles não é nada daquilo que eles deveriam estar apresentando, porque são todas as imagens de Deus pagãos. A corrupção já houvera estabelecido no altar. E é interessante, meus irmãos, que quando a gente lê o texto com atenção, nós vamos ver que existe aqui um personagem que faz parte de uma estirpe sacerdotal que já houvera participado de coisa de grande monta contra a idolatria. Porque quando fala de o filho de um sacerdote, o que entende-se, biblicamente falando, não se aplica nos dias de hoje. Pena que não se aplica, porque o filho do profeta, do sacerdote, ele deveria estar caminhando lado a lado com o pai para o substituir. Mas vamos nos ater lá. Ele era educado para substituir o pai. E aí nós vemos que existe entre os anciões 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã. Quem é Safã? Jazanias está aqui, é um dos 70. Quem é Safã? Safã, entre outros textos, porque quando se descreve a história dos reis de Judá, eles estão lá no livro dos reis, estão lá no livro das crônicas. Quando se fala dos reis de Israel, eles estão só no livro dos reis. O rei Josias, capítulo 34, do segundo livro das crônicas, ele vai, se não me falha a memória, no capítulo número 12, ele vai fazer uma reforma. Isso acontece no capítulo 12, logo em seguida, também no capítulo 12, agora estou no primeiro livro dos reis, tá? Logo no capítulo, eu disse que ele está, como ele é do Reino do Sul, ele está no livro dos reis, ele está no livro das crônicas, tá? Então ele está no capítulo 12, ele está no capítulo 34, segundo livro das crônicas. E ele vai fazer uma reforma, porque ele começa a governar com 8 anos de idade. Pastor, como é que pode isso? Mas era assim, lógico que tinha um tutor. E quando ele tinha por volta de 20 anos, desperta a atenção dele que o templo estava abandonado. Acabou meu tempo, eu tenho que já fechar. E aí, quando ele manda o sacerdote Safã, é Safã que eu falei? Ih, gente, me ajuda aí, vocês estão me ouvindo. Safã. Ele manda o sacerdote Safã levar o dinheiro para o pagamento. Aquele que estava à frente dos trabalhos, se não me falha a memória, Ilquias, vai
dizer para ele: achamos o livro da lei. Estava perdido. A Bíblia tinha se perdido. É isso que tem acontecido hoje, irmão. A Bíblia está se perdendo. Tem igreja que não usa a Bíblia mais. Tem pastor que não usa a Bíblia mais. E nem aplica o que está na Bíblia. Quando Josias recebe o informe de Safão, ele faz uma grande reforma. Ele tira tudo que é idolatria do templo. Inclusive ele passa fio de espada aqueles que eram o que adulterava a lei de Deus, os falsos sacerdotes. Só que aqui Ezequiel está vendo o filho deste homem corrompido junto com os outros 69. Que coisa terrível. Filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Mas aquilo que nós aprendemos, nós precisamos aplicar nas nossas vidas e na vida dos nossos. E a corrupção acontecia lá, e a corrupção tem acontecido aqui. Hoje, nós ouvimos, conforme eu disse, coisas do arco da velha. E quantos líderes que estão aqui em cima do altar, quantos presidentes de ministério estão vivendo coisa que nem o ímpio vive, e ainda teima em permanecer em cima do altar. As mentes já estão cauterizadas. A palavra vai dizer assim: olha, veio dos nossos, mas não eram dos nossos, ou saíram dos nossos, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceria com os nossos. Judas, que só tem um capítulo, ele vai falar desses que entram e provocam alvoroço no meio do povo. Quantas vezes nós, Igreja do Senhor Jesus, temos sido enganados por esses que, entre outras coisas, adoram ao sol, e aí é para fechar, que primeiro ele destaca 70, fazendo menção àquele momento que Moisés estava sobremodo carregado, e Deus mandou ele escolher 70 homens para repartir o Espírito de Deus que estava na vida dele com aqueles homens. Mas depois ele faz menção ao que Deus mostrou de 25 homens que estavam de costa para o altar, adorando ao sol, em vez de adorar a Deus. Aqui nós entendemos que é a grande liderança da Igreja do Senhor que tem virado as costas. Deus possa trazer despertamento para mim e para você. Cada vez que eu me deparo com esse texto bíblico, Deus me confronta para que nós possamos nos colocar na posição que Ele tem desejado, para que nós não venhamos a viver, e aí fica para dever de casa, o que Paulo descreve no livro de Romanos, no capítulo de número 1, se me falha a memória, a partir do 22. Deus os entregou às suas próprias paixões. E aí nós temos visto acontecer junto de nós, alguns de nós até nas nossas famílias, exatamente aquilo que Paulo descreve em Romanos capítulo 1.
e até os homens. Nós temos visto, são coisas que têm entristecido o coração de Deus. E Deus continue tendo misericórdia, como teve misericórdia do povo de Judá. Posteriormente, não vou falar que ele não teve misericórdia do povo de Israel, porque tanto é que o Estado de Israel se estabeleceu de novo, né? Mas ele trouxe de volta o povo para reconstruir, porque ele houvera prometido que ele mesmo iria juntar todas as ovelhas perdidas. E aí Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E por causa disso, foi-nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deus abençoe, irmãos. Queridos, estamos chegando no final do nosso culto. Amanhã nós temos oração das 3 congregações. Não é um culto que tem tido muita gente, mas é um culto que tem tido homens e mulheres fiéis. Aqui nós temos convidado os homens para vir também, que é a coisa mais rara do mundo, né? Um homem aqui gera um culto de oração. O pastor Guilherme costuma sempre ser o bendito fruto no meio das mulheres, que venham mais frutos para ficar junto de nós no meio das mulheres. Mas eu glorifico o nome de Jesus para essas mulheres que têm orado. Na terça-feira nós continuamos no nosso culto de campanha, que nos ensina a respeito do culto racional. Pode chegar na quinta-feira. Nós teremos de novo o culto de campanha, lá no Vista Alegre, sexta-feira do seu 12. Aí sábado, dia 22, nós damos sequência ao Congresso dos Varões. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, quem esteve por último lá, alguns torceram o nariz, reclamaram, falaram pastor, mas essa lâmpada ficou muito íngreme, mas agora já tem guarda-corpo, né? E creio eu, em nome de Jesus, até que até sábado vai ter já o corrimão, porque o moço pôs o guarda-corpo e achou que passava o guarda-corpo dela, né, para bom corrimão. Falei, não, o corrimão é direito, né, encostadinho na parede. E aí ele vai colocar essa semana em nome de Jesus. Está colocando calha lá para ficar em chuva para a gente. E está ficando cada dia mais bonito lá, aquele local de oração. No domingo a gente começa de novo. No sábado seguinte, dia 29, a gente encerra o Congresso dos Varões. Vamos ficar de pé, vamos estar orando e vamos encerrar o nosso Senhor, Deus, Pai, obrigado por essa oportunidade, a qual nós ouvimos, nos faz cheio da tua presença, do conhecimento, Deus. Pai, nos guarda durante a semana, Senhor, nos orienta, nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Coloca a mãozinha de palma de ponte e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, pelo amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo aquele que aguarda ansioso a volta de Jesus. E todos juntos digamos amém. Eu, você, nós tomando posse da vitória em nome de Jesus. As palmas para você, em nome de Jesus. Está encerrado o culto desta noite. Para as crianças.